estão me escutando bem? Vocês estão vendo a tela, né? Também? Ok. Qualquer pergunta que for surgindo, vocês podem me interromper, beleza? E aí, eu vou mostrar muitos códigos aqui, é importante entender esses códigos bem, tá ligado? A gente vai passar pelos códigos com calma, mas entendendo a ideia também de boa. O problema é que os códigos tem muitas coisinhas que você pode errar na implementação, aí por isso que tem que entender ele bem, para identificar rapidamente, se errar, identificar rapidamente o que é. Então vamos começar, né? Vamos falar sobre busca binária, que vai ser uma técnica muito comum que a gente vai utilizar em várias questões, e a gente vai usar geralmente para encontrar valores que estão ordenados por uma certa propriedade. Beleza? Um caso muito simples de busca binária geralmente é para você tem uma lista que está ordenada, você quer encontrar um valor nela, você quer saber em qual posição que ele está ou se ele não está. Aí a gente vai poder utilizar a busca binária para encontrar esse valor sem variar a lista toda. Só que busca binária é uma técnica bem mais geral que isso. Tipo, essa vai ser uma técnica que vai usar para quaisquer valores que estejam ordenados por uma certa propriedade, e a gente vai ver que não precisa necessariamente de uma lista para isso, que é quando a gente faz busca binária na resposta. Se você tem uma função ou um predicado que ele é crescente ou decrescente, aí a gente consegue utilizar a busca binária sem necessariamente ter uma lista para encontrar um valor específico. Então, busca binária é uma técnica muito geral. A gente pode utilizar a busca binária para encontrar valores em listas, mas a gente também pode ter problemas que geralmente são do tipo, encontre o mínimo valor, o valor mínimo tal que coisa, tal que alguma coisa acontece, ou encontre o valor máximo tal que alguma coisa acontece. Esses tipos de problemas tipicamente a gente resolve com busca binária quando a gente identifica alguma propriedade que é crescente ou decrescente. Eu já explico mais pra frente o que é isso. Então aqui é basicamente explicando o que é a busca binária, né? Quando a gente, por exemplo, está procurando uma palavra num dicionário, a gente não olha todas as palavras do dicionário, né? O que a gente faz geralmente? A gente abre o dicionário numa parte... Oi? Alguém pode... beleza. Agora tá aparecendo a tela? Se eu botar aqui, não aparece? Putz, grila, tá. Caramba, banho. Mais um bug aí, meu. A tela inteira. Peraí. Caramba, pô. Peraí. Não, calma. Apareceu? Peraí, deixa eu... Allow toda a tela. Foi? Tá, beleza. Tá, tipo, vocês acompanharam o que eu falei até agora? Tipo assim, a gente pode usar a busca binária para encontrar valores em uma lista, mas também, tipo, se a gente tiver algum predicado que a gente chama de monotônico, a gente também consegue encontrar o valor máximo tal que esse predicado é falso, ou que o valor mínimo que esse predicado é verdadeiro, e por aí. E esse tipo de questão geralmente a gente resolve com busca binária.
Então não necessariamente precisa de uma lista para a gente aplicar a busca binária. Vão ter problemas mais gerais que a gente vai conseguir fazer busca binária também. Se acontecer algum problema, vocês me interrompam, beleza? Ok. Vocês estão acompanhando aqui o slide, né? E aí busca binária, todo mundo já está ligado aqui na técnica, né? Quando a gente está olhando para um dicionário, a gente não olha dicionário de palavras mesmo, a gente não olha para todas as palavras, né? Quando a gente quer achar uma palavra, tipo aqui está usando como exemplo harpa. Quando a gente quer olhar para essa palavra, a gente abre o dicionário num ponto aleatório, a gente mais ou menos na metade, né? E olha se harpa está naquela página. Se não tiver, então a gente consegue, por o dicionário estar ordenado alfabeticamente, a gente consegue identificar se a harpa está antes ou está depois daquela página. Então, se pela ordem alfabética a gente identificar que a harpa está antes, então eu não preciso olhar na metade que está depois, eu descarto a outra metade. E vice-versa, né? Se a harpa estiver depois, então eu descarto a primeira metade e eu vou para a segunda metade. Eu resolvo esse processo, eu faço o mesmo algoritmo para a segunda metade. Então já dá para identificar que é um processo recursivo, né? E que a cada passo eu vou estar reduzindo o tamanho da lista pela metade. Então, por essa razão fica logaritmo, uma complexidade logarítmica. Tipo, se for 8, você está executando 3 passos, 8 páginas. Se for 16 páginas, você vai executar 4 passos, que é dividido por 2 até encontrar a página. Então, a gente vai ver algumas aplicações aqui dessa técnica. E a mais simples de todas é você encontrar valores numa lista, né? Você tem uma lista, você quer dizer se um valor pertence a ela ou não. Então, se tu tem uma lista normal, tá, aqui é a descrição do problema, né? Se tu recebe um vetor e um número x, tu quer checar se x está nesse vetor. Então, a solução mais simples aqui, todo mundo consegue entender, né? Você recebe aqui o vetor, recebe aqui o x e vai o vetor procurando o x. Se o VI na posição i é igual a x, então retorna true. Se ele passou por isso aqui tudo e não encontrou, retorna false. Qual a complexidade disso daqui? N sendo o tamanho do meu vetor, né? Então, essa realmente é a melhor forma de tu encontrar um valor no vetor se você não sabe nada sobre o vetor. O vetor pode estar desordenado ou não. Então, de fato, quando o vetor ele está bagunçado, né, a gente não sabe se ele está bagunçado ou não. Essa realmente é a melhor forma. Só que se o vetor estiver ordenado, a gente pode então aplicar a busca binária, né? Então, como é que vai ser? É um algoritmo recursivo. Então, inicialmente, o x, a gente vai manter um intervalo em que o x pode estar, que eu vou chamar esse intervalo aqui de L e R, L de esquerda e R de direita em inglês. Inicialmente, o x pode estar em qualquer lugar do meu vetor. Então, L é 0 e o R é N. Aqui eu estou usando a convenção de estar fechado aberto, porque, enfim, é uma convenção, você pode utilizar fechado, mas existe... Eu tenho motivos para usar essa coisa, quando a gente for ver a implementação eu explico melhor, mas essa convenção tem motivos da gente sempre usar fechado aberto. Então por isso que aqui no L eu estou usando 0 e no R eu estou usando N. Os índices, eles geralmente vão de 0 até N menos 1. Mas como eu estou usando aberto no final, então eu estou incluindo o N sendo esse índice fantasma aqui, que é depois do final do array. Eu acho que vocês já viram essa convenção, né? Que você tem o begin, você tem o end da lista, aí o end é depois do final.
Não, isso tem a ver com calcular o tamanho do intervalo, é facilitado. Porque quando você tem fechado aberto, o tamanho do intervalo é R menos L. Só isso. Quando é fechado fechado, você tem que botar um mais um aqui, o que não é muito trivial. Tipo, R menos L mais 1. Por quê? Porque vamos supor, aqui você tem L, você tem L mais 1, L mais 2, R. Se tu fizer R menos L e tu quer incluir tudo, tu quer fechado, tu vai ter um problema, porque vai estar excluindo L. Faz sentido? Se tu tem números de 1 até N, tu não vai fazer N menos 1. Tá ligado? Tu não vai fazer N menos 1. Isso, aqui eu tenho N números, eu não tenho N menos 1. Faz sentido? Não é só pegar o começo, o final e subtrair pelo começo. Porque você está excluindo o começo. Aí, geralmente, por isso que a gente usa aberto fechado aberto, porque você gasta menos neurônio para botar esse mais um aqui, sabe? É mais simples. Quando você for calcular o tamanho do intervalo, tu não precisa botar esse mais um aqui. É só R menos L. Por quê? Porque você está excluindo o L, mas você está compensando porque você está incluindo o R. Você está compensando no tamanho. Faz sentido? Mas tu pode fazer fechado e aí você tem que tomar cuidado para botar o mais um quando você for calcular o tamanho. Tá, então inicialmente o x ele pode estar no vetor inteiro, 0, Rn, e aí a gente calcula o meio do intervalo. O meio do intervalo pode ser a média, você pode fazer R mais L sobre 2, isso vai ser a média do R e do L, então vai acabar bem no meio. Ou então tu pode fazer L e somar a metade do tamanho. R menos L, o tamanho é R menos L, e dividir esse tamanho por 2. Então L mais a metade do tamanho. E não tem problema se isso tiver arredondado para baixo ou não, porque vai fazer pouca diferença, vai fazer diferença só em um a mais para um lado. Isso não tem diferença, assim, assintoticamente não tem diferença. Mas enfim, tem essas duas formas de calcular o meio, e a gente vai ver na implementação possíveis problemas que isso pode acontecer, e por que eu prefiro sempre implementar de um jeito. Mas enfim, calcula o meio, e aí vê se o meio, o cara na posição daquele meio, ele é igual ao x. Se ele for, então a gente achou. A gente retorna que o x está na lista. Se não, a gente olha se ele é maior ou menor que x. Então, por exemplo, você está olhando a sua lista aqui, aí digamos que tu quer x igual a 10. Aí tu olha o meio, o vetor na posição do meio é 15. O x ele está antes ou depois do 15? Antes. Então tu vai olhar para a metade que está antes do meio. Então, como que a gente faz isso? Eu não quero mais procurar o x na lista toda. Agora eu só vou procurar o x na primeira metade, que é o L meio. E nota que eu estou excluindo o meio aqui. Não é fechado aberto? Eu estou excluindo o meio. Justamente porque, como o meio é diferente, eu não estou incluindo mais o meio. Eu já sei que não é o meio. Então, por isso que eu vou para L meio aberto, porque eu já não incluo mais o meio aqui. Se fosse fechado, aqui tu teria que botar meio menos 1. Ok? Mas não tem diferença
em questão de correr tudo. As duas maneiras estão certas. E o contrário, né? Se o x ele tá depois, se por exemplo o x fosse 10 e o meio, o v na posição meio fosse 9, então tu ia procurar na metade da que tá depois. Então você faz meio mais 1 r. Mais 1 porque você já sabe que não é o meio, né? Então você tem que excluir o meio e aí você soma 1. E a gente vai repetindo essa busca até a gente encontrar x ou não sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém quando o intervalo que a gente está procurando for vazio. Ou seja, o L ele é igual que o R ou maior. Se chegar nesse ponto, então o x ele não está. Basicamente isso. Aí como é que a gente implementa, né? Vamos entender bem esse código aqui. O importante está aqui, é a busca binária. A gente recebe o vetor. É importante que eu estou passando esse vetor por referência, porque senão eu vou estar copiando o vetor a cada chamada recursiva. E isso vai custar muito tempo e custar muita memória. Tipo, se eu for ficar copiando o vetor a cada chamada recursiva, então isso aqui vai ficar O de n. Essa chamada aqui fica O de n, porque você vai estar copiando, tá ligado? E copiar o vetor é O de n. Quando eu estou passando por referência, eu não tenho esse trabalho, fica O de 1 a chamada. Então, como eu não estou modificando esse vetor, então não tem problema passar por referência. Por isso que tem esse E comercial aqui. Mas, basicamente, o que são os argumentos, né? Eu recebo o vetor, recebo o cara que eu quero procurar e qual é o intervalo que eu estou olhando, o L e o R. Se não tem ninguém no intervalo, então o X não está. Então já retorna falso. É o caso base aqui. Se tem alguém no meio intervalo, então eu vou calcular o meio, que é L mais o tamanho do intervalo sobre 2. L somado com a metade do tamanho do intervalo. Faz sentido essa linha? Que essa posição é o meio. Se o x ele é o cara do meio, então retorna true. Se não, se ele for menor, então eu vou procurar antes. Eu passo L na esquerda e meio na direita. A posição. E eu retorno o resultado disso. Se ele encontrar nessa metade, vai retornar. Se ele encontrar nessa metade, ele vai retornar true. Se ele não encontrar, vai retornar false. Se o x for maior, então eu faço aqui meio mais 1 R, que é para procurar na metade da direita. E aqui, isso aqui é só, tipo, quando você for, tu não precisa fazer isso, mas tipo, quando você quer chamar pro vetor todo, né, quando você quer encontrar pro vetor todo, aí tu bota aqui 0 e n, que aqui seria um v.size. Ok? Possíveis questões, a gente não vai ver, por enquanto, tipo, você fazer do outro jeito L mais R sobre 2 tá certo também, porque como esses valores são referentes a um tamanho de um array, então não tem como eles serem muito grandes, mas se esses valores, mais para frente a gente vai ver busca binária na resposta, se esses valores forem muito grandes, isso aqui pode dar overflow. Tipo, se o R for 10 a 18, quando tu somar L mais R, isso aqui vai ficar negativo, porque vai dar overflow. Então, é por isso que eu não gosto dessa maneira, tá ligado? Quando os valores são pequenos é de boa, mas quando os valores podem ser muito grandes, os valores de L e R principalmente,
Aí essa maneira de fazer um meio pode dar problema. Inclusive o Paulo tem até uma curiosidade sobre isso, né? Se ele tiver na chamada. Não tinha um bug na implementação do Java oficial? Aí, tipo, por isso que essa maneira aqui é preferível. Essa maneira de você calcular L mais o tamanho de intervalo sobre 2. Complexidade, vocês já viram que é log de n, né? Por quê? Porque a cada passo eu estou dividindo o tamanho do meu intervalo por 2. E o algoritmo acaba quando não tem mais ninguém. Então, por isso que essa chamada aqui vai ser executada log de n vezes. Porque a cada passo eu estou dividindo por 2 o n que eu tenho que procurar. A desvantagem, né, é que você precisa que o vetor esteja ordenado. Se ele não estiver ordenado, isso não vai funcionar, porque senão você não vai saber para que lado você vai na busca binária. Então, fica bem ruim se tu fizer... Fica indefinido se tu fizer isso sem o vetor estar ordenado. E aqui... Sim, aqui é a versão da busca binária, só que sem recursão. A ideia é a mesma, só que a gente vai manter as variáveis aqui do L e do R. Faz sentido? Então, enquanto o L é menor que o R, enquanto tem alguém no intervalo, porque aqui eu quero parar quando o L for maior ou igual que o R. Eu calculo o meio. Se o x é igual ao meio, eu paro, retorno tudo já. Se ele for menor que o meio, eu só atualizo o R para ser o meio e o L para ser o meio mais 1. Se ele terminou esse while e não encontrou nada, é porque o L é maior ou igual que o R e ele não encontrou nada, então é false. Essa maneira é uma maneira que tem uma constante melhor porque não tem recursão. No caso da busca binária, quando vocês forem fazer aquele trabalho lá, eu acho que a busca binária especificamente o compilador faz uma otimização e a recursiva fica mais rápido, mas isso foi algo que o professor até disse que tipo não era esperado, sabe? Comigo foi a mesma coisa. Já vocês chegaram nessa conclusão? Eu fiz o experimento e eu cheguei na conclusão contrária, que a recursiva deu mais rápido, só que não era para isso ter acontecido. Eu não sei o que aconteceu comigo. Mas de forma geral, soluções interativas são mais rápidas. Porque a recursão, se o cara tem que empilhar as chamadas e isso gasta tempo mais. Você pode fazer isso. Dividir por 2 é a mesma coisa de você fazer R menos L, aí shiftar do binário 1. Mas, assim, essas coisas, no caso da busca binária, como já é um negócio muito rápido, dificilmente vai fazer diferença. Pode ser que faça, mas dificilmente. É raro. Mas tipo, quando você shifta bit, se tu shifta i bits, isso é a mesma coisa de você dividir por 2 elevado a i. Então, se tu shifta 1 é a mesma coisa de dividir por 2. Shifta 2 é a mesma coisa de dividir por 4. Dividir chão, né? Que é a divisão padrão do C++.
Tá. Aí agora vamos ver como aplicar a busca binária aqui, né? Esse problema é aquele mesmo que a gente tinha antes, só que em vez de eu procurar apenas uma vez, eu vou procurar várias vezes. Então, tu recebe aqui quantos elementos tem no array, né? Você recebe o array. E agora tu quer responder que perguntas, que cada uma dessas perguntas tu recebe um x e tu quer checar se o x está no array. Como é que vocês fariam isso daí? Tipo, a entrada seria, sei lá, você tem 5 elementos, tu quer responder 3 perguntas, aí sei lá, o array seria 4, 10, 8, 9, 7. Pronto, esse é o array, 5 elementos. Aí você agora quer responder 3 perguntas, então tu quer saber, o 5 está no array? O 7 está no array? O 10 está? Eu quero que vocês utilizem busca binária. Pode ser... Pode fazer em QLog de N. Mas desse jeito, assim, sem fazer nada no array antes, você tem que ordenar primeiro. Faz sentido? Você ordena o array primeiro e depois para cada pergunta tu faz uma busca binária, né? Isso. Mas ficaria... Não. Se tu for... Beleza, pode falar. Mas nota uma coisa, tu só precisa ordenar um array uma vez. Tu não precisa ordenar o array toda vez. Faz sentido? Então, tipo, você ordenaria primeiro, isso é n log n, O de n log n. Depois, para cada carry, tu faria a busca binária. Você só precisa ordenar uma vez, tu não precisa ordenar de novo para cada carry, entendeu? Então você ordenaria e depois para cada uma das carries tu faria uma busca binária. Se o n, é porque faltou os limites, né? Mas se o n e o q forem assim, isso dá certo. Já com a busca linear, você fazendo a busca linear, ficaria n vezes q, né? Seria pior. Seria muito pior. Se tiver muitas carries aí, você tá lascado. Faz sentido? A solução ingênua é justamente tipo fazer a busca linear para cada carry. Então ele está recebendo aqui um n e o q, está recebendo o array. Aí para cada carry ele recebe ele quer saber se o x está. E aí está fazendo a busca linear aqui. E aí isso fica q vezes n. Você tem dois fors alinhados, né? Isso aqui é n vezes q, como a gente viu. Já aqui, é aí que... Aqui, ó.
Só precisa ordenar uma vez, não está ordenando para cada vez. O array é sempre igual, é sempre o mesmo. Então a gente só precisa ordenar uma vez e depois aplica a busca binária. Esse encontrar valor é aquela função da busca binária lá. É uma das funções de busca binária que estava antes. Mas dado que agora o array está ordenado, aí você consegue, para cada carry, fazer uma solução log de n, né? Encontrar o valor em log de n. Se fosse para fazer só uma carry, de fato, a solução linear seria mais rápido, né? Porque é só uma carry, você não precisaria ordenar. Seria O de n, né? Se fosse só uma carry. Mas como pode ter muitas potencialmente, então vale a pena você gastar um pouco mais de tempo ordenando, porque aí você economiza muito mais nas carries. Faz sentido? É aqui, ó, n log n mais q log n. Ou n mais q vezes log n. Beleza. Tem duas funções bem úteis que usam busca binária, que, enfim, vão ser bem útil aí pra gente fazer, pra gente utilizar durante os contexts, que é o lower bound e o upper bound. Mas antes de continuar, tipo, vocês têm alguma dúvida até agora? Alguma coisa que ficou dos outros? Beleza, a implementação ficou clara? Beleza. Sim. Vamos supor que tu tem o L igual a 1 e o R igual a 2. Ele não vai cair nesse caso. O meio... Beleza, eu acho que realmente... Eu não sei se precisa ser maior ou igual, mas eu faço sendo maior ou igual por questão de prevenção, assim. Quando eu sei que quando é fechado você precisa, porque se os dois forem iguais, sendo fechado, aí você ainda precisa calcular o meio e pode ser que caia nesse caso, que o L vai passar do R. Quando é fechado aberto, aí eu já não tenho certeza. Eu faço isso por prevenção mesmo. Não, na verdade não de 1 em 1. Se o L é 1 e o R é 100, pode ser 50, né? Faz sentido o que você está falando. Pode continuar falando. Não, porque eu acho que não, porque isso aqui arredonda para baixo.
Mas... beleza, entendi. Mas vocês estavam usando fechado, fechado ou fechado aberto? Tá. Então tem um caso, né? Mas eu não consigo, assim, pensar aqui agora. Nesse caso, eu gosto de fazer assim por defensivo mesmo. Evitar dar problema depois. Mais alguma pergunta? Ok, vamos seguir. Tá. Essas duas funçõezinhas vão ser bem úteis pra gente. São funções bem comuns. Tanto que até o C++ tem implementações delas já prontas. Mas às vezes a gente quer modificar. O lower bound, ele vai encontrar o primeiro índice de um vetor que é maior ou igual a x. Então, por exemplo, se tu tem sim, essas funções assumem que o vetor está ordenado, tá? 10, 1, 4, 10, 7... Não, tem que estar ordenado, peraí. 1, 4, 10, 12, 15. E tu quer... Esse é o V. E tu quer x igual a 10. O lower bound vai retornar esse cara, o índice dele, que é 2, 0, 1, 2. Se tu botar x igual a 11, o lower bound de x vai retornar 3. O primeiro cara, que é maior ou igual a 11, é o 12. Que aqui ele está no índice 3. Certo? Tem sentido essa função? O primeiro cara do array, que é maior ou igual. No caso aqui ele está falando do índice, né? Então ele retornaria o índice do 12. Mas você tem razão. Ele, no caso, ele encontraria essa posição aqui. Se eu botar x igual a 10, ele botaria 10. E se botasse x igual a 9, ele também pegaria o 10. Faz sentido? O upper bound é parecido com o lower bound, mas ele não considera iguais. É o primeiro cara estritamente maior. Isso mesmo. Isso mesmo. Quando o elemento não está no array, o lower bound e o upper bound vão ser iguais. Se ele estiver no array, aí o lower bound vai retornar o cara e o upper bound vai retornar o primeiro maior, que ele exclui essa parte dos iguais. Quando a gente vê essas funções pela primeira vez, não parece que elas têm muita utilidade assim, mas a utilidade delas é meio que a gente vê praticando bastante mesmo. Um problema simples que o upper bound e o lower bound resolvem é você contar quantos elementos de um vetor são iguais. Então, se tu, por exemplo, tem 1, 3, 10, 10, 10, 14, 15. Tu quer saber quantos 10 tem nesse array. Uma coisa que você pode fazer pode falar.
É, porque o lower bound ele vai retornar o começo, onde os 10 começam, e o upper bound vai ser uma posição depois que os 10 terminam. E o Google... Peraí, vocês estão escutando? É porque o Gemini achou que eu tava falando com ele. Ok. Tá, o lower bound ele tá retornando onde os 10 começam, onde os x's começam, e o upper bound tá retornando onde eles terminam, no intervalo fechado aberto. Então eu posso só fazer a diferença dos dois. Se o cara não tiver no array, então eles vão ser iguais. Justamente o que Heitor falou. Então retornaria 0, né? Porque um é igual ao outro. Que continuaria correto. Tem sentido? Essas funções são... A gente dá atenção especial para elas porque elas são muito úteis. Elas aparecem bastante aí. Como implementar o lower bound? A gente quer o primeiro cara. Vamos lá, o lower bound é maior ou igual, beleza? A gente quer o primeiro cara maior ou igual que x. A gente vai fazer isso utilizando busca binária, certo? Então, essa função ela pressupõe que o cara está ordenado, que o vetor está ordenado. Se eu estou aqui calculando o meio, o que acontece se o x ele for menor ou igual ao meio? Então vamos supor, você tem x igual a 10 e você achou que o meio é 15. Então o que acontece? O 15 ele ele pode ser um lower bound, mas pode ser também que existam caras antes do 15 que também são maiores ou iguais ao x e que nesse caso são melhores que o 15. Por quê? Porque eu quero o primeiro cara que é maior ou igual. Eu quero o cara que está mais à esquerda que é maior ou igual. Faz sentido? Então por essa razão eu vou para a esquerda. Por quê? Porque na direita todo mundo é maior ou igual, beleza, mas nenhum deles vai ser o primeiro maior ou igual. Por quê? Porque o 15 já é. O 15 já está antes que eles. Faz sentido? Então, por essa razão, se o meio ele é um candidato ao lower bound, eu vou para a esquerda. Por isso que eu faço aqui, L, R recebe meio. E eu também armazeno que o meu meio, ele atualmente é o melhor lower bound. Por quê? Porque pode ser que na esquerda eu não encontre mais ninguém. Se for o caso, então eu preciso armazenar o valor que eu encontrei agora para retornar ele no final. Beleza, e caso contrário, então, se eu sei que o x está depois, e depois, estritamente depois, né, ele é estritamente maior, então eu sei que o meio nem é um candidato a ser lower bound. Eu vou só para direita. Eu sei que o lower bound ele está depois do meio. Aqui já é o upper bound, mas vamos tentar executar um lower bound aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tipo, o papel? Beleza. Vamos lá. 1, 5, 10, 15, 19. Vamos fazer com potência de 2
Então 21 mais 2 é 23, 27. Não, tem 8 caras aqui. Vamos x igual a 22. Vamos ver se está certo o código, né? Porque vai que eu já errei. Paulo que eu diga, já errei lower bound e upper bound recentemente. É fácil de se enrolar aqui. Mas enfim. O meio do intervalo vai ser esse cara, que a gente tem 0, 8 menos 0 sobre 2. 0 mais... O L está aqui no 0, o R está aqui e o meio está aqui. 0 mais 4, né? É 4. O meio foi para cima. Peraí. Tá certo. O R estava aqui, na verdade, né? Então, vamos lá. Meio é 19. O 19, ele é menor que o x, estritamente. Então, a gente vai para direita. Então, L ficou aqui. Beleza? Que o meio estava aqui. Aí a gente viu que a gente tem que ir para a direita. Então o L agora recebe meio mais 1. Tá aqui. O L agora é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 8 menos 5 sobre 2. 5, isso chão, né? 5 mais 1, 6. Então meio tá aqui. O meio agora ele é maior ou igual, né? O meio ele é um candidato ao lower bound. Então a gente armazena a resposta. Resposta recebe o meio, que aqui seria o índice é o 6. Índice 6 aqui. E a gente vai para a esquerda, porque pode ser que na esquerda tenha caras melhores que o meu 22, que o meu 23. Se esse 21 fosse o 22, ele seria um cara melhor. Então agora o R vai para cá. Beleza? E ele vai testar agora, o meio vai ser esse cara, né? Ele vai testar agora com esse cara. Que a gente tem 6 mais... Na verdade é 5, né? 5 mais 6 menos 5 sobre 2, chão. Que isso é 5 mais 0. Então... O 21 ele é estritamente menor. Ele vai cair no segundo caso. E aí o L vai receber o meio mais 1. Então agora o L vai cair aqui. Ele vai ser igual ao R. Nisso a gente pode já parar o algoritmo e a gente encontrou que o lower bound é o 23. O índice na posição 6, que é o 23. Fez sentido? Se aqui fosse 22, nesse último passo, a gente atualizaria a resposta. Aqui ficaria 5. E aqui ficaria... Mudaria o R, exatamente. Ficaria igual aqui. E aí pararia. E aí a resposta seria 5, que é justamente o menor igual. Maior igual, no caso. Fez sentido? Estão voltando a ver o slide? Beleza.
É isso, no final aqui eu retorno a resposta que eu armazenei. Upper bound é a mesma coisa. Muda o que? Em vez de ser igual, muda aqui para maior. O cara só vai ser um candidato a ser upper bound se ele for estritamente maior e não maior ou igual. Essa é a única diferença. Faz sentido? Então, se ele é estritamente maior, então ele pode ser um upper bound, eu armazeno ele e eu vou para a esquerda porque pode ter upper bounds melhores. Se não, ele vai para a direita. É isso. E essas funções o C++ tem prontas para a gente. E quando você quer fazer um upper bound tipo simples, ou lower bound, você pode usar essas funções de cara, que aí você não perde tempo implementando as suas. O que o lower bound recebe? Recebe o ponteiro para o começo da sua estrutura, um ponteiro para o final e o x que tu quer encontrar. Tipo, o x, tu quer o lower bound do x, tu quer o upper bound do x. E aí ele retorna um ponteiro para a posição. Que o ponteiro tu pode usar o asterisco lá para recuperar o valor, se precisar. Faz sentido? Lembrando que só funciona se tiver ordenado. Se não tiver ordenado, vai ser meio que... vai ser meio que, tipo, inesperado, tá ligado? Pode retornar qualquer coisa doida aí. Então, geralmente quando a gente está usando, você tem que garantir que ele está ordenado. Então a gente ou dá um sort antes, ou se na entrada ele já estiver ordenado, né? Então não precisa. Tá, eu vou passar aqui, porque o lower bound e o upper bound ele pode receber como quarto argumento um comparador. O comparador é uma função que retorna booleano, e a ideia é que ele recebe A e B e ele tem que retornar true se A vem antes do B. Tipo, tu quer o comparador padrão. Se tu quer fazer lower bound ao contrário, por exemplo, tu teria que fazer uma função bool que retorna booleano, recebe um inteiro A, um inteiro B. E aí se tu retorna, por exemplo, A maior que B, você está falando que o A ele vem antes do B na sua ordem se ele for maior, que é o contrário do padrão, que o padrão ele é menor. O sort ele faz a mesma coisa, tipo, o sort, se tu passa um comparador assim, ele ordena ao contrário, ele vai ordenar tipo pelos maiores primeiro. Esse comparador aqui ele decide quando isso aqui for true, então ele vai botar o A antes do B. No caso do lower bound, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o primeiro índice tal que o cara que está no índice com o x da false. Ou seja, tipo, o comparador padrão é o menor. O cara está retornando... O lower bound ele retorna o primeiro que é maior ou igual. Ou seja, o primeiro que não é menor. Por isso que... por isso que dá certo, né? Tipo, o comparador ele faz esse papel. O comparador padrão é o menor, se você não passa nada. Menor é estritamente menor. Aí o lower bound ele retorna, se tu passar o comparador especial, ele retorna o primeiro cara que dá falso, com x. Fazendo analogia com menor, é o primeiro que não é menor, ou seja, o primeiro que é maior ou igual. E o upper bound retorna o primeiro índice tal que o VI é estritamente maior que o x. Então ele inverte aqui os argumentos e ele retorna
o primeiro cara que se tu botar o VI na parte direita como o cara que está depois, vai dar true. Que é justamente tipo, se tu bota o VI aqui e o X, é o primeiro que é estritamente maior que o X. E aí, por que eu ensinei as implementações para vocês, se tem função pronta? Porque dá pra ver que isso é meio complicado de entender, né? Quando a gente quer o lower bound padrão, beleza. Mas aqui não precisa ser necessariamente menor. Você pode substituir por uma função que você quiser, sabe? E quando a gente está fazendo por conta própria, fica mais fácil de entender o que a gente está fazendo. Por isso que é importante saber implementar tipo upper bound e lower bound por conta própria. Porque desse jeito é bem mais complicado de entender. Sim. Você pode achar que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Faz sentido? Mas assim, vocês vão economizar muito tempo se tipo, eu só quero o lower bound padrão, então eu vou usar a função aqui do C++. Não tem problema. Ok, vamos resolver o problema. Esse problema aqui é do Etcoder. Problema chamado festival, que aí a gente pode usar a busca binária para resolver ele. Vamos lá. Como que é esse problema aqui? Você tem um festival que vai acontecer por N dias. Em alguns desses dias vão ter foguetão. Vão ter queima de fogos. E você sabe quais são os dias que vão ter queima de fogos. Então, por exemplo, tem 10 dias o festival. Tu vai receber os dias que vão ter fogos. Então, vai ter foguetão no dia 1, no dia 5, no dia 7 e no dia 9. No dia 9 e no dia 10. Tu quer responder para cada dia quantos dias estão faltando para a próxima queima de fogos que vai acontecer. Então, por exemplo, se você está no terceiro dia, se tu está no dia 3, a próxima queda de fogos vai ser no dia 5. Então, a próxima queima de fogos vai ser daqui a 2 dias. Você tem que imprimir 2, porque é 5 menos 3. E se for no mesmo dia, tu imprime 0. Tipo, no mesmo dia conta como depois. Beleza? E você tem que responder isso para cada dia. Oi. Isso mesmo. É tipo assim, aqui por exemplo, o N é 10, o que você teria que imprimir? Você teria que imprimir 10 números que seria a resposta para cada dia. Então, pro dia 1 seria 0, porque vai ter fogos no mesmo dia. Aí pro dia 2 vai faltar 3 dias. Pro dia 3 vai faltar 2 dias. Pro dia 4 vai faltar 1 dia. Pro dia 5 vai faltar 0 dias. Pro dia 6 vai faltar 1 dia. Porque é no 7 agora. Faz sentido? Vai imprimir para todos os dias. N é 10 a quinta. Ok? Como é que vocês fariam? A dica é... A gente acabou de ver lower bound e upper bound, né? Como é que vocês fariam? N, vocês podem assumir que N é tipo 10 a quinta. Como assim?
tu recebe N, aí tu recebe outro número que é os dias que vão ter fogos. N é o total de dias e M são os dias que vão ter fogos. Aí tu recebe os dias que é um array. Então vamos supor, você tem 10 dias e em 5 deles vão ter fogos. Aí tu vai receber 5 números, um array com 5 números. Seria um dia, isso. Então 1, 5, 7 e esse array ele já está ordenado, tá? Vamos facilitar aqui, esse array já está ordenado. Ok. Mas vocês entenderam a saída? Peraí, eu estava descrevendo a entrada, vocês entenderam a saída? Mais n menor ou igual a 10 à quinta e vamos supor que é 1 segundo. Vai nesse caminho mesmo, tá? Pode fazer para cada i. Três dias, seria 3 dias. 3 dias, no dia 3 seria 2. Ok? Uhum. Isso mesmo. É isso mesmo. A resposta é essa. Vamos ver o código. Acho que eu tenho o código aqui. Na verdade não tem um código, né? Tem a solução aqui. Para cada i, o que tu quer achar é o próximo dia que é maior ou igual que i. Isso é a definição de lower bound. Então tu vai para cada i achar o lower bound do i no array dos fogos, e aí tu, achando o lower bound, tu faz o lower bound menos o i. Faz sentido? E tu pode... Tem uma maneira de você não precisar fazer isso para cada dia, mas nesse caso você pode fazer isso para cada dia. Tipo, para cada dia fazer o lower bound. Não tem problema, porque como é que é a complexidade disso? Você tem n dias e para cada um dos dias você está fazendo uma busca binária. Então, n log n ainda é uma complexidade aceitável. Fica n log n essa coisa. Isso aí. Essa é uma otimização, que aí você não faz sempre, né? Mas nesse caso, tipo, você pode fazer para cada dia mesmo, que não tem problema. Porque o n ele é pequeno ainda para isso. Aqui tem um problema, é o problema C. Essa solução aqui, tipo, se eu não me engano, o n ele é ainda muito mais pequeno. Então, tipo, você nem precisa, você poderia fazer uma solução tipo n ao quadrado, n ao cubo, mas a gente viu aqui uma solução mais geral. Se o n fosse maior, essa seria uma solução boa para n's maiores. Beleza. Essa daqui é a parte... Alguma dúvida primeiramente, sobre lower bound e upper bound? São funções que vão aparecer bastante aí. Então, é legal a gente ter essas cartas na manga.
Agora essa é a parte bem importante aqui, que lembra que eu falei que não necessariamente a gente precisa ter uma lista para fazer busca binária. Geralmente a gente vão ter características que vão permitir a gente fazer busca binária na resposta do nosso problema. Já mais para frente vocês vão entender, conforme eu vou explicando aqui, vai ficar mais clara essa ideia. Em vez de a gente procurar valores em uma lista, a gente, por exemplo, vai ter uma função, sei lá, que tu sabe essa função ela é crescente ou decrescente. Tipo, sei lá, essa função ela só cresce ou ela só decresce. Ela está ordenada. Os valores estão ordenados por uma propriedade. Tu quer saber o primeiro ponto em que ela atinge x. Em que ela atinge y, porque y é mais claro. Tu tem aqui y, tu tem aqui o x, tu tem uma função crescente. Tu quer saber, não necessariamente uma reta, tá? Uma função que, tipo, sei lá, é crescente, mas é tipo, sei lá, pode ser algo assim, que não é muito claro de achar uma fórmula fechada para isso. Você tem uma função crescente assim, tu quer achar o primeiro ponto que ultrapassa um certo valor. Então você recebe aqui um y0, tu quer achar o primeiro x que a função ultrapassa esse y0. Tu pode fazer a busca binária também, que é o como. Tu chuta no meio, tu chuta o meio do intervalo possível que você tem, calcula o f e vê se é menor que y0. Se for menor, então você vai para depois. Se for maior, você vai para antes. E assim você vai restringindo seu intervalo. Você não precisa necessariamente de uma lista para fazer isso. Tu só precisa manter o intervalo. Manter o L e o R. Tu precisas não necessariamente receber, mas saber. Tipo, você talvez tenha que calcular alguma coisa no papel de tipo assim, ok, é garantido que para a restrição do input o meu x não pode ser maior que tanto. E aí nisso você tem os limites. Faz sentido? Isso, ou então ou uma função, né, ou um predicado, que você sabe que esse predicado ele vai ser falso para um conjunto inicial de valores. Então, tipo, ele é falso para 0, ele é falso para 1, ele é falso até um certo ponto. E depois que tem o primeiro cara que é verdadeiro, que é true, todo mundo garantido é true depois. Que é o que está aqui. Se você tem P de x, você tem P de x mais 1. Isso é o quê? Ele é falso, 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 falso até um certo valor. E depois ele é true. Você pode imaginar tipo, como se esses valores estivessem ordenados. Onde os valores... Aqui é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Você também pode ver isso como uma função crescente, né? Não decrescente no caso. Então você também consegue usar a busca binária para achar esse ponto de quebra aqui. Tu consegue achar tanto o maior cara que é 0 quanto o menor cara que é 1. O maior cara que o predicado é falso ou o menor valor que o predicado é verdadeiro. Vou trazer vários exemplos disso daqui. Tá. Upper bound menos 1. Seria assim mesmo. Mas geralmente a gente que vai implementar o upper bound, porque o C++ ele espera um array, né?
Então, mas é pra achar esse primeiro cara que é, esse último cara que é falso, upper bound. O anterior do upper bound. E pra achar o primeiro cara que é verdadeiro é o upper bound em si. Pode ser também. E também pode ser o lower bound do 1 menos 1, né? Nesse caso, o que você pode fazer? Deixa eu voltar aqui. Lembra que a gente está armazenando a resposta? Lembra que no lower bound a gente tem resp, recebe alguma coisa? Tu pode fazer o valor inicial desse resp, ser algo inválido, assim. Algo que você queira imprimir se não der certo. Faz sentido? Porque aí se ele não encontrar, esse resp nunca vai ser atribuído. Então tá, vamos pegar aqui um problema. Esse problema é da maratona feminina de programação que teve esse ano, da primeira fase. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Estão vendo minha tela ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo. Infelizmente vocês não vão conseguir ver porque tinha que. Eles não disponibilizaram os problemas público ainda. Tinha que ter se inscrito no contest, no espelho. Mas é um problema bem. Mas cadê aqui? Mirror da maratona feminina. A gente tem. Desafio isso daqui. Como que é? Você tem uma equipe com N atletas. E cada atleta ele consegue. Ele tem uma força AI. O que essa força quer dizer? Quer dizer que em tantos segundos ele consegue carregar uma pizza pro final da pista e voltar. Então, por exemplo, todo mundo aqui tem força 10. Então, cada uma dessas pessoas consegue trazer uma pizza pro final da pista e voltar em 10 segundos. Quanto tempo vai demorar pro time como um todo, em conjunto, levar P pizzas? Ou seja, tipo assim, aqui no caso 5 pizzas, aqui 4 é a quantidade de membros do time e 5 é a quantidade de pizzas que o time tem que levar. Qual é o mínimo de tempo em segundos que o time vai conseguir levar 5 pizzas? Aí no caso aqui é 20. Por quê? Porque nos primeiros 10 segundos eles conseguem levar 4 pizzas. Vocês entendem isso? Vai todo mundo correndo em paralelo. Eles nos primeiros 10 segundos vão conseguir levar 4 pizzas. Cada um vai levar uma. E aí vai ficar sobrando uma. Tem que mais um cara pegar 10. Tipo, mais um cara tem que gastar 10 segundos pra levar a última pizza. Faz sentido? Aí aqui tem 3 membros do time. E o primeiro demora 4 segundos para carregar uma pizza. O segundo demora 6. O terceiro demora 1. E eles têm que levar 7 pizzas. Eles vão demorar 6 segundos.